Olá, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega nesses quase 8 anos de Rabiscos aqui comigo, ouvindo falar sobre literatura contemporânea, ouvindo autores, autoras. A gente vai ter uma festa do Rabiscos esse ano, presencial, dia 21 e 22 de agosto. Logo, logo vamos soltar a nossa programação, quem são os escritores, as escritoras que vão vir. Vai ter apresentação musical também, a festa vai ser bem bonita. A gente está preparando um negócio bem legal aqui na nossa cidade, então se você for do sul de Minas, estado de São Paulo, compareça na festa de 8 anos do Rabiscos. Vai ser junto com a Mostra Integrada de Artes, que acontece aqui na nossa cidade, Rabiscos e Mia. A gente vai fazer essa bagunça aí junto com todos vocês. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para deixar 5 estrelinhas. Se estiver ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, se estiver ouvindo a gente pelo iOS, pela Audible, favorita também. Ajuda a gente a dar uma enganada nesse algoritmo, chegar um pouquinho mais longe. É isso. Saiu também a data e a programação da Flipei, a Festa Literária Pirata, independente, que vai acontecer em agosto, no fim de semana, dia 5 de agosto. Então fica ligado no Instagram do Rabiscos, no Instagram da Jéssica Balbino, minha querida curadora aqui do Rabiscos, que não vai poder estar com a gente hoje, mas ela também tá junto lá com o pessoal da Flipei. Então acompanha também a programação, que tá bem legal. Vai ser, se eu não me engano, um fim de semana depois da Flip. Minha Flipei aí, sendo resistência no meio da literatura há tanto tempo, com um trabalho muito legal. Um beijo para todo mundo lá. É isso. Sem mais delongas, vamos ao papo. Hoje o Rabiscos recebe a escritora, professora, doutora em literatura, Lia Assis, autora de diversos livros, que está lançando um livro, Arqueologia das Dores, um romance que saiu pela Reformatório. Querida editora Reformatório, meu querido amigo Marcelo Nocelli, foi parceiro aqui do Rabiscos por 3 anos no Clube de Conto. Um beijão pra ele, tá sempre ouvindo a gente. Vou dar uma breve sinopse antes da gente entrar no papo com a Lia, mas o livro acompanha o desgaste do casamento entre Maria Lúcia e Alberto, enquanto a chegada da Lourdes, mãe do Alberto, reabre memórias, conflitos, ressentimentos acumulados aí ao longo de décadas. É uma narrativa construída por diferentes vozes. A Lia entrelaça uma crise conjugal com a história de uma empregada doméstica, cuja vida foi marcada pelo trabalho, pelo silêncio, enfim, por tudo que vem junto com essa profissão, as desigualdades de classe. E à medida que ela vai contando que o passado e o presente vão se misturando, o romance investiga como a memória, como os afetos, como as estruturas de poder também modam as relações familiares. Isso, muito bem-vinda, Lia. Felizão em falar contigo. Obrigada, eu que fico feliz com esse convite. Tão bom falar de literatura, né. Muito bom mesmo. E feliz de estar na primeira vez aqui. Espero que volte mais vezes no Rabiscos. Eh, Antes de eu começar fazendo perguntas da sua vida literária, eu queria entender um pouco, assim, quando a gente pega o título, né, Arqueologia das Dores, normalmente arqueólogos pesquisam civilizações perdidas, né? No seu romance tem uma coisa que parece que as ruínas humanas difíceis de escavar ali estão sempre contínua, né? O que que essa metáfora de arqueologia permite dizer sobre a dor que a psicologia ou a sociologia talvez não consigam? Nossa, que pergunta difícil. Na verdade, esse livro teve alguns títulos, né, antes de chegar nesse. Eu raramente eu publico um livro com o primeiro título que eu penso para ele, né. E esse título veio de uma fala da Maria Lúcia, né, da Malu, que é a primeira narradora, né, a que abre o romance. E ela é uma mulher que está numa crise conjugal e que começa, né, ela usa essa metáfora de que ela precisa abrir todas as gavetas, todos os armários, né, e ela se diz, né, pronta para a arqueologia das suas dores. Então acho que essa metáfora ela representa, eh, essa escavação, né, vamos dizer assim, que a gente faz das nossas memórias, dos nossos sentimentos,
principalmente nesses momentos de crise, né. Eu acho que a metáfora ela dialoga com a psicologia, né, ela dialoga com a psicologia, com a sociologia, ao invés de substituir, né. Quando você falou: "Ah, o que a psicologia e a sociologia não dão conta, né, de dizer", essa metáfora diz, não tive essa pretensão não. Mas eu acho que dialoga com a psicologia no sentido de que, eu acho que o Freud inclusive tem um texto, acho que um texto dele chamado O Inconsciente, em que ele fala que o inconsciente é como uma cidade em que todas as eras, estariam sobrepostas, né. Essa ideia de que não existe passado no inconsciente, né, nem tempo, e o que é passado também é agora, né. Então você teria ele usa essa metáfora que o inconsciente seria como se a gente passeasse por uma cidade antiga como Roma e visse todos os prédios de todas as épocas sobrepostos, né, ao invés de você ter a destruição, né, do que é passado pela substituição do presente, né, e tal. Então eu acho que a arqueologia das dores é essa metáfora de que, os personagens vão escavar as suas próprias histórias, o seu próprio passado, as suas memórias, as suas vivências, as suas experiências, na busca de uma compreensão, até mesmo para não só conviver com a dor, mas tentar sair dela, né. Eu acho que, usando uma outra metáfora, né, a gente quando tem uma ferida, às vezes a gente precisa, passar você quem é da cidade pode dizer passar um mertiolate, né, mas como eu sou de uma família da roça, né, a minha avó, né, mineira, a minha família é de Minas Gerais, né, Ah, é? minha família é de Três Corações. Olha, que pertinho. É, então, e a minha avó falaria: "Não, tem que passar arnica, né, quando machuca, Arnica, álcool, arnica". arnica. Exatamente, tintura de arnica caseira. E aí a gente tem essa ideia também na arqueologia das dores, ou seja, você precisa cavar, você precisa, encarar a dor para que você consiga compreendê-la e lidar com ela, né. É legal você falar sobre isso, porque você falou da Malu, mas eu acho que dá pra falar da casa como personagem, né. A casa como museu, como mausoléu, enfim, depósito de memórias, né, que de certo momento os objetos são, no final das contas, grandes testemunhas das nossas dores, das nossas dos nossos prazeres também, né. E você trabalha com 3 vozes narrativas muito diferentes, né. Curiosamente, nenhuma delas dá para confiar completamente, porque a memória mente também, né. Enquanto a arqueologia que você está falando dessas metáforas, os objetos são testemunhas reais de uma série de coisas, o que falar sobre ele é da nossa memória. A nossa memória nos trai muito, eu acho que o seu livro dá para mostrar isso por ter 3 vozes diferentes. Eu queria entender, unindo essa resposta que você falou da arqueologia das dores, da busca de cada um para tentar se curar, como que você trabalhou essas memórias diferentes para passar uma verdade para o leitor e ao mesmo tempo sabendo que essa memória tá fingindo em algum momento. Olha, eu acho que eu quis, né, eu tive a intenção mesmo de fazer uma narrativa em 3 vozes e que deixasse transparecer para o leitor que o relato de si nunca é confiável, né. Todos nós, temos uma memória, né, que tem lacunas e a gente preenche as lacunas, e isso não é um processo consciente muitas vezes, né. Eu acho que todos os personagens ali têm, né, um resgate das suas memórias. Talvez o menos confiável de todos é a Lourdes, porque a Lourdes é uma empregada doméstica, uma ex-empregada doméstica, ela foi escravizada por uma família de elite, né, paulista, e quando não tem mais serventia para essa família, ela vai ser, né, despejada, vamos dizer assim, né, ela vai ser mandada embora dessa casa com um diagnóstico de demência, então a memória da Lourdes está em deterioração, né. Então ela é a personagem, vamos dizer assim, que coloca mais em xeque, por conta dessa condição,
a confiabilidade da memória. Mas a gente pode dizer que, dentro desse resgate das memórias de cada personagem, a gente percebe as diferentes versões de si, né, as diferentes versões deles, porque você tem um Alberto que é, vamos dizer assim, retratado pela Malu, e depois você tem o Alberto pelo resgate da sua própria memória, e esses 2 Albertos são diferentes, né. Inclusive, uma da um detalhe que eu vou revelar agora para você, é que inicialmente esse livro ele só era narrado pela Malu. Olha só, que curioso. Eu comecei a escrever na voz da Malu, o que era na verdade, né, vamos dizer vou colocar muitas aspas aqui, mas natural, né, porque claro, falando de literatura nada é natural, tudo é construído. Mas é uma voz narrativa que se aproxima mais de mim, né. Hã. Malu, eh é apaixonada por literatura, é apaixonada por poesia, coleciona versos, então a gente tem esses pontos de contato. E eu acho que a linguagem da Malu, dos 3 personagens, é uma linguagem que se aproximaria mais da minha, né, que está mais próxima da minha. Mas quando eu estava construindo esse relato da Malu, eh, eu comecei a pensar, né, nessas outras personagens, em como a Malu estava construindo esses outros personagens, e eu contei com uma leitora crítica muito eficiente, uma editora do Rio chamada Michele Strozda, que eu agradeço no fim do livro, porque ela fez uma leitura e ela falou assim: "Eu acho que o livro tá legal, tem pontos positivos e negativos", né. Ela fez uma leitura, assim, muito honesta e muito competente, e ela falou: "Acho que se você realmente desse voz para esses personagens que estão construídos na fala da Malu, talvez o romance se ampliaria muito", e realmente isso aconteceu, né. Só que aí isso também me trouxe um problema. Reescrever. O problema foi, né, a partir do momento que eu estou, construindo 3 personagens que têm, uma diferença de perfil, né, diferença de idade, de gênero, de faixa etária, de escolaridade, essas personagens não podiam ter a mesma linguagem, né. Então a construção da memória também é uma construção de linguagem. Então eu me peguei muito com essa questão e com o desafio, né, de criar esses personagens que são diferentes de mim, né. E aí para mim foi uma coisa desafiante, mas também maravilhosa, porque eu tenho pensado muito na literatura como um exercício de alteridade, né. A gente está vivendo uma época em que é muito reforçado a escrita e a leitura literária como um processo identitário, né. Se é muito comum as pessoas lerem por identificação. É. Mas eu estou agora, assim, começando a defender um efeito muito importante na literatura, que é o estranhamento. Porque eu acho que quando a gente o efeito do estranhamento, ele amplia muito a visão de mundo, tanto de quem está escrevendo como de quem está lendo. Então eu me estranhei muito, né, com o Alberto, por exemplo, que foi o meu primeiro e o único até agora narrador masculino. E também com a Lourdes foi um processo complexo de pensar como é a linguagem de alguém que, né, está num processo de demência, né. Claro, eu fui fazer pesquisas, fui ler artigos de medicina, conversar com profissionais dessa área, mas todo esse conhecimento que você acumula não é suficiente, vamos dizer assim, para a hora que você tá lá na frente do seu computador e pensando: "Agora eu tenho que construir a linguagem dessa personagem", né. Então foi uma personagem que também, eh, foi construída e reconstruída, né. Eu construí um relato para Lourdes, depois eu fui fragmentando mais esse relato, né. Eu fui inserindo elementos que eu achei importantes dentro da linguagem, de uma pessoa que tem sintomas de demência, né. Eu acho que você faz muito bem isso, essa independência de vozes e principalmente de memórias, né. A gente não precisa confundir necessariamente, porque as vozes e as memórias elas podem se manifestar de formas distintas. E a Lourdes sendo uma tendo uma trajetória, uma história de empregada doméstica, eu acho muito curioso, a demência se acometer nela, assim, porque
quando a gente vê histórias sobre demência, sobre Alzheimer, enfim, geralmente tem um pano de fundo elaborado, personagens mais assuntosos. E quando você coloca a Lourdes, que é uma personagem com esse histórico, eu sei que o livro não é panfletário, mas ele é político de certa forma, porque quando a gente fala da relação de empregada doméstica, de profissões invisibilizadas, né, empregadas domésticas que recentemente tiveram benefícios, né, a gente está numa luta até hoje por conta disso, ou aquela máxima de: "Ah, fulano é praticamente da minha família", né. Eu senti isso, assim, eu acho que você podia falar um pouco sobre isso, né, esse papel social que acaba tendo ao levantar e ao criar personagens com certas profissões, com certas posturas, e você que foca tanto nessa falta de memória, nessa memória confusa, e ao mesmo tempo nessa dor de uma pessoa que às vezes não teve tempo de sonhar, de viver o que ela quis viver e agora não dá mais tempo talvez. Uhum. Eu achei curioso você mencionar que na ficção o tema da demência sempre aparece com personagens, né, eh, qual foi o adjetivo que você usou? Assuntosos? Assuntosos. Assuntosos, foi ótimo esse adjetivo. E isso me fez pensar, nesse momento que você falou isso, em como que, ah, existe nessas narrativas ficcionais um lamento pela perda da memória e pela perda da identidade dessas pessoas, né. E aí, realmente eu nunca vi uma história no qual fosse um trabalhador rural, uma empregada doméstica, um gari que tivesse nessa posição, e isso me faz pensar em como nós não lamentaríamos, né, como a sociedade não lamenta a perda de memória dessas pessoas que socialmente são tão desprestigiadas, né. E às vezes essas pessoas têm memórias incríveis e são muito importantes, né. Fico lembrando aqui da minha própria avó, né, eh, minha avó nasceu em São Tomé das Letras no começo do século XX, em 1904, na verdade, e ela era uma mulher analfabeta e a oralidade dela que me levou para as histórias, né. Meu primeiro contato com as narrativas foi por essa oralidade, né, e como que ela manteve a memória da família através dessa oralidade, né. Felizmente ela não sofreu de demência, ela ficou lúcida até quase o dia da sua morte, né, ela morreu com quase 90 anos. Mas no caso da Lourdes, eh, eu acho que o tema da demência se colocou no livro, e é interessante isso, né, que a gente começa a escrever um livro, a gente começa a compor esses personagens começam, né, a dançar na nossa frente, e a gente às vezes não tem plena noção de onde eles vão chegar. Então no começo eu não planejei inicialmente, Lourdes será uma empregada doméstica vítima, né, de exploração e escravizada. Esse tema, na verdade, da exploração das domésticas, ele me acompanha já faz um bom tempo. Eh, por motivos também pessoais, porque várias pessoas da minha família, que é uma família de origem pobre, várias tias, né, trabalharam como empregada doméstica, e eu sempre tive esse olhar muito aguçado para essas desigualdades, né. Eu fiz o meu ensino médio, né, o meu ginásio na época que eu estudei, porque eu sou do século passado, minha gente, Tá a bem. gente chamava a gente chamava o ensino fundamental 2 de ginásio, né. Ginásio. Eu estudei no ginásio e no ensino médio em escolas privadas, né, eu convivi com pessoas que tinham muito mais dinheiro, né, que a minha família, e tinha esse olhar quando eu ia na casa de um colega, né, para essa empregada doméstica, em como ela era tratada, né, porque essa mulher que trabalhava ali, que era esse outro invisibilizado, eu não deixava de olhar para ele como é uma pessoa que podia ser da minha família. E esse olhar muda tudo, né. Então em 2006 para 2007 eu escrevi um livro chamado Janelas Abertas, que tem como personagem principal uma empregada doméstica e a sua filha. É um livro juvenil, é uma narrativa para jovens, né, para adolescentes, e é um livro que já coloca essa questão, né, da invisibilidade,
da exploração, dessa linha tênue entre a familiaridade e a exploração, que eu acho que esse é uma das questões sociais muito graves no Brasil, né. A exploração do trabalho doméstico é mascarada por essa relação de familiaridade, que é construída, né, com a empregada doméstica, e aí se cunhou essa expressão clichê, né, o quase da família, né, e inclusive no livro eu fiz questão de colocar essa expressão com um questionamento, né, quando o Alberto vai buscar a mãe na casa da família Menezes, que ele fala que ele tem vergonha de confessar que ele acreditava que a mãe dele seria cuidada por essa família, assim como ela cuidou dessa família durante toda a sua vida, porque ela trabalhou nessa para essa família dos 8 anos de idade até quase os 60, né. E aí ele fala: "Eu tenho vergonha de confessar que eu acreditei, né, porque ela era quase da família". E o que que significa esse quase cruel, né? Agora de quase família ela passou a ser ex-família, né. Então, eu como você disse, né, eu não quis fazer um livro panfletário, mas eu quis sim, trazer, né, uma questões políticas para esse livro, né, não de uma maneira propriamente com um discurso, né, com uma coisa do palanque, mas trazendo para a narrativa esses temas sociais do lado de dentro, vamos dizer assim, né, ou seja, como a gente faz é uma narrativa que tem um tom intimista, que vai falar dos problemas emocionais dessas pessoas, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais enxergar que a nossa vida privada não está dissociada dessas questões sociais. Eu acho que existe um problema quando a gente dissocia, né, e aí a gente passa a não enxergar as nossas experiências como políticas, né. Então, foi uma intenção de trazer essa temática e de dar, para a memória de Lourdes essa importância, né, ela que foi silenciada durante toda a sua vida nessa família, ela sofreu abusos, né, variados dentro dessa casa, e ela é silenciada porque ela tem o medo da rua, ela não tem para onde ir, ela é uma criança sozinha, né. E uma das coisas que me surpreendeu na pesquisa para esse livro também, é como as pessoas não se dão conta, né, da exploração, porque elas naturalizam essa exploração das meninas em situação de vulnerabilidade. Então você tem uma prática muito comum, né, nas famílias de elite de pegar para criar essas meninas, né, às vezes famílias numerosas muito pobres, os pais, entregam essas crianças acreditando que elas podem ser cuidadas ou que elas podem ter, um futuro melhor do que aquele de tanta privação, né, em termos econômicos. E essas crianças ficam nessas casas, né, então eu li um trabalho um trabalho de TCC na área de direito da Federal de Sergipe, que tinha esse título, Domésticas de Criação, né, a exploração do trabalho infanto-juvenil, e ela começava o trabalho, né, com esse questionamento, né. Ela analisava, por exemplo, os dados de resgate de trabalho escravo no Brasil nos últimos, né, 10 anos, e constatava que a maioria dos resgatados eram homens. E ela falou assim: "Será que não existe mulheres escravizadas, né, no Brasil, tal?". E Interessante. aí ela vai desenvolver esse argumento, ela fala: "É que tem muitas mulheres, né, em condições análogas à de escravidão, no trabalho doméstico, mas por que que não existe tanta denúncia sobre isso, né, ao longo do tempo? Porque nem o trabalho doméstico é visto como um trabalho, né, o trabalho doméstico feminino ele é visto como algo que a mulher, né, ela tem um gene, né, que a capacita para isso, né. Existe uma naturalização desse trabalho, aliás, dessa atividade não como um trabalho, e depois também existe a naturalização da exploração desse trabalho por parte dessas mulheres pobres, dessas mulheres negras especialmente, né. Então é uma espécie de continuidade, né, do nosso ranço escravocrata aí, né. Eu acho que é uma continuidade disso bem forte dentro da sociedade brasileira.
Eu compartilho com a sua visão, assim, eu gosto muito. Primeiro ponto lá atrás que você falou dessa coisa das pessoas que a gente não observa ou que a gente tende a achar que o problema social é um problema do Estado, um problema do outro, nunca é um problema nosso, né, como se a gente não fosse sociedade. O meu último livro ele também é um pouco de memória de um idoso que também tem alguma confusão, e eu lembro que quando eu estava ele é um porteiro, né, idoso, e quando eu estava pesquisando, eu me identifiquei muito com algumas coisas que você falou, claro que devido à proporção, a trabalhadora doméstica, ela tem hoje, né, em 2026, ela continua sendo preterida. Eu sou do direito também, eu trabalho com direitos humanos, e eu sei que sempre que a gente fala de desigualdade social, são coisas que estão muito pontuadas, aparece, minoridade penal, morador de rua, né, prostituição, tráfico de drogas, bairros mais violentos que outros, assim. E tendo contato com a sua obra, eu comecei a pensar que quando você trabalha com vozes femininas distintas também, a Malu, a Lourdes, a Dona Magnólia, se não me engano, eh, isso faz pensar que claramente não existe uma única experiência feminina, mas em algum momento a gente tem que se perguntar se a mulher que continua limpando a casa de uma outra mulher que conquistou sua liberdade, né, eu acho que a dificuldade tá aí também, porque, entre as mulheres também de classe social diferente, de estrutura familiar diferente, e eu queria ouvir você sobre isso, assim, essa tensão entre o gênero e classe, como que foi essa preocupação central nas vozes femininas do livro, nesse caso? Uhum. É uma pergunta maravilhosa, porque, eh, uma das coisas, né, quando o feminismo negro começa a se organizar, né, ele começa a se organizar exatamente, eh denunciando, né, que o feminismo criado por mulheres brancas não levava em conta a emancipação dessas mulheres negras, que de uma certa forma não deixam de sustentar a emancipação das mulheres brancas, né, porque para que você possa, eh trabalhar, né, ir para o mercado de trabalho, estudar, você precisa delegar o trabalho doméstico para alguém, né. É claro que nem todas as mulheres brancas conseguem fazer isso, e aí a gente tem, né, triplas jornadas, né, de estudo, trabalho, trabalho doméstico e tal. Uma vez que esse trabalho ainda não é dividido com os homens da maneira que deveria ser numa sociedade como o Brasil. Então a gente tem sim, eu acho, a exploração dessas mulheres, né, no trabalho doméstico, como uma condição para a emancipação dessas mulheres que podem pagar por esse trabalho, né. Claro, essa remuneração, no caso do Brasil, é uma remuneração muito insuficiente que não permite que essas trabalhadoras domésticas tenham o mesmo movimento de emancipação, no sentido de que elas não vão conseguir, muitas vezes, nenhuma independência financeira, né. A gente pensando aí como que, a violência doméstica se mantém também pela desigualdade econômica entre homens e mulheres, né. Então eu acho que, no caso do livro, isso é muito bem representado quando a gente pensa, na relação entre a Dona Magnólia e a Lourdes, né. Na verdade, no caso da Dona Magnólia, eu acho que é mais profundo, né, porque é um exercício de poder que não deixa de ser um pouco sádico, né. Então, a Lourdes no seu relato, já afetado pela demência, em que ela tem um dos sintomas que é a ecolalia, né, ela fica repetindo coisas, né, uma das frases que ela repete muito "Fala baixo, porque se a patroa escuta, põe nós na rua", né. Essa frase se repete muitas vezes, né. Então ela tem não estando mais naquela casa, ela ainda sente o terror exercido por essa patroa, né. Porque ela entrou lá como uma criança que foi facilmente dominada por essa família, né. Sem ela não ela foi privada de estudar, a Lourdes, né, essa família nunca matriculou a Lourdes na escola. Eh,
E tem coisas que, por exemplo, eu não optei no meu livro por fazer uma descrição dos personagens muito direta, né, eu não é um tipo de construção narrativa que me agrada. Esses detalhes todos, eles aparecem em, vamos dizer assim, no decorrer da narrativa de forma sutil. Então um leitor atento, ele vai, por exemplo, nos prontuários médicos da Lourdes, ele vai saber que a Lourdes não tem acompanhamento médico, né, pregresso a quando ela assim, quando ela tem o AVC, no pri os a o primeiro AVC isquêmico, né, é que vai se constatar que ela é diabética, que ela tem pressão alta, mas ela não teve acompanhamento médico ao longo da sua vida, ela não teve acesso à escola, ela era privada de liberdade, né, ela não podia ir e vir da maneira como ela quisesse, né, sem dar satisfações àqueles patrões. Ela ganhava uma quantia de dinheiro muito pequena que impossibilitava que ela sonhasse em deixar aquela casa de alguma forma, né. Então se mantinha ali uma relação de dependência, né. Porque tem pessoas ingênuas que falam assim: "Não, mas se ela recebia algum salário, então ela não era escrava". Eu acho uma ingenuidade pensar isso, né. O trabalho análogo à escravidão, ele tem uma série de elementos, né, então eu acho que a Lourdes apresenta vários deles. E eu vejo no caso, né, dessas desses diferentes perfis femininos, sim, a ideia de que, eh, só existe uma mulher emancipada como Malu, né, eh, ou que exerce o poder sobre outra como a Dona Magnólia, porque você tem a manutenção, né, de uma desigualdade social que reforça que as Lourdes se mantenham nesse lugar, né. Então, claro, a gente tem, por um lado, uma necessidade que o Estado, tome medidas contra isso. Então, a gente viu aí nos últimos anos, né, eu me lembro que em 2023 começou a aparecer muito essas notícias de denúncia de trabalho doméstico análogo à escravidão, né, a gente viu aí notícias, inclusive chamou minha atenção, e isso entrou no romance, a quantidade de famílias de desembargadores, juízes, Exato. que tinham, escravas, né. Então assim, isso me chamou bastante atenção, né. Então isso entrou na composição do romance, na representação da família Albuquerque Menezes, né, que é essa família de juízes e advogados, que sabem tudo de leis, mas na casa deles, eles que fazem as leis, né. É, isso é muito comum. A gente entrevistou ao vivo, foi muito bonito aqui na Praça de Poços, o Chico Felitti com a Bianca, com a Bia Trevisan, que eles fizeram o podcast Mulher da Casa Abandonada, e a gente falou um pouco sobre isso também, sobre essa. Claro que o enfoque deles foi também de denúncia, né, mas também teve o cunho investigativo, né, um outro enfoque diferente da literatura por si, mas, eu acho legal a gente estar falando disso agora, de ver as notícias dos desembargadores sendo punidos. Não acho que a gente está muito perto de resolver esse problema, não Também, estamos, a gente sabe que não, felizmente não. infelizmente não. Mas eu gosto de saber que a gente está aqui falando sobre isso, sabe, porque é tão comum a gente não falar sobre isso, né, Uhum. e eu tenho certeza que, sei lá, a gente é ouvido no Brasil todo, a gente sabe que em algum momento alguém, por exemplo, tem uma condição melhor e tem uma empregada doméstica dentro de casa e talvez fala: "Nossa, mas a minha é da minha família, né". Naquela pegada daquele filme Que Horas Você Volta, Eras ela Ela volta. Volta, da Sim. Mulher Arte. E então eu acho que o seu livro ele é muito importante por isso, assim, né. Quando a gente recebeu ele aqui, eu falei: "Nossa, eu acho que tem a ver, a gente precisa falar sobre isso", não como redenção, não como grandes pretensões, mas de entender um problema mesmo e te ouvir também como que foi a produção disso, assim. Então parabéns pelo trabalho, fico muito muito feliz, espero que seu livro voe bastante, aí a gente está chegando na reta final e eu queria que você falasse para o pessoal onde que o pessoal encontra seu livro, como o pessoal conversa contigo, quem está te ouvindo quer trocar ideia, como é que faz? Esse livro, gente, ele foi escrito e publicado com o fomento do PROAC São Paulo, né, o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia e Indústria Criativa, né, e por conta disso, esse livro foi distribuído para muitas bibliotecas públicas do estado de São Paulo, Legal. né.
nas contrapartidas sociais do projeto, eu coloquei a distribuição aí de 200 livros para espaços públicos, então tem muitas bibliotecas que receberam. Bacana. E isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz, né, eu acho que esses editais são importantes também por isso, né, não só para viabilizar a escrita e a publicação do livro, mas também para ajudar a gente a democratizar mais esse objeto que, durante tanto tempo, foi só de usufruto das elites, né. E para quem quiser adquirir o livro, essa autora agradece muito, né, porque a autor eu Por tenho falado favor. muito sobre essa questão de que artistas também são trabalhadores e também Com pagam boletos. certeza. E então, quem quiser adquirir, pode adquirir pelo site da Reformatório e pode também adquirir pelo meu site de autora, www.liadacis.com.br. Lá, né, todos os meus livros estão lá, inclusive esse. Ou se quiser bater um papo comigo, @liadacis, eu estou nesse perfil no Instagram, pode me mandar um direct também, né, eu tenho uma parte da tiragem, né, ficou para mim e eu também estou vendendo esses livros, né, Ótimo. mando para mando para casa de vocês com um marcador de livro personalizado, dedicatória, né, eu acho até, assim, é um ato de carinho, assim, com o leitor, né, fazer uma dedicatória, colocar um marcador, né, ir até o correio. Então, já postei bastantes livros aí desde os primeiros lançamentos, né, o livro já foi lançado em Campinas, em Caçapava, que é a minha cidade natal, em São Paulo, e temos ainda o lançamento na Flip, né, na Ah, Casa legal. Pagã, Na Casa no Pagã. di isso, dia 25 de julho, às 14 horas, vou participar de uma mesa e logo depois vai ter a sessão de autógrafos do livro. Então, quem quiser me encontrar na Flip, vou ficar super feliz. E eu moro em São Paulo, estou aqui, né, participando de coisas por aqui, mas estou super aberta também para ir para Minas Gerais. Ouvi você falando aí do aniversário, né, da Aí, aniversário do do Rabiscos. Vamos do fazer mais edições, viu? ah, legal, bacana. Quem sabe você consegue vir um dia aí, ia ser muito Olha, eu legal. não consigo dar um pulinho em Poços de Caldas, faz muito tempo que eu não vou a Poços de Caldas. É Poços pertinho, é pertinho de São é um Paulo. logo ali de mineiro, É né. logo ali de Mineira. Legal, fico feliz. Então o pessoal que tá ouvindo que estiver na Flip pode colar lá então que vai ser legal também. A gente tem um quadro aqui, Lia, na sua estante, onde eu pergunto pra você o que que você tá lendo ou algum livro que você acha importante indicar pra gente colocar no nosso card final aqui de divulgação. Olha, um livro que me marcou bastante nos últimos tempos aí foi É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara. Acho ela uma grande escritora e foi um livro interessante, inclusive, porque a personagem, a protagonista, a narradora desse livro é uma mulher que, que foi encontrada na rua com perda de memória, então foi um livro interessante para eu ler, nesse momento que eu estava também escrevendo um relato, né, sobre uma mulher nessa condição, de perda de memória, de deterioração, né, da mente. E acho a escrita dela muito maravilhosa, eu gosto bastante dela, assim. Mano, E tenho uma paixão pela Hilda Hilst, né, então eu leio constantemente, eu leio muita poesia, poesia é um gênero que eu leio todos os dias, né. E recentemente continuo lendo Hilda, que eu leio sempre, mas também gosto muito da Mar Becker, que é uma poeta que eu acho maravilhosa. já veio aqui algumas vezes a Mar, querida. Ela é muito boa e muito querida, e gosto muito da Prisca Agostoni. Não tenho contato pessoal com ela, conheci a poesia dela numa das flips, fiquei encantada. Tem um livro dela chamado Pólvora, que eu acho brilhante, né, indico aí para vocês lerem. Então estou sempre, né, lendo. Agora eu também estou lendo a Carla Gerson, que é uma escritora capixaba. Estou lendo Todo Mundo Tem Mãe, Catarina, que é um romance Ótimo esse livro. dela, e estou gostando bastante também. A Carla já veio aqui também no Rabiscos, ela, a Mar, queridas, muito talentosas também. Também sou Nós temos muitas escritoras maravilhosas no Brasil, eu Mari querida. Sou fã da Hilda também, um livro do Desejo dela é meu favorito, meu livro de cabeceira, eu amo esse livro, eu acho que tem poemas lindos. ela é maravilhosa. E eu acho que ela é brilhante, assim, também, porque ela escreveu poesia, ela escreveu romance, ela escreveu teatro, Tem. ela é uma autora muito versátil e teve uma vida, né, dedicada ao exercício da escrita. Tem. Gosto Eu disso. sou muito fã. Rútulos também eu gosto muito. A companhia acho que lançou um livro, uma coleção completa, assim, tão bonita. Isso, Prefácio de Peter Heringer, eu tenho esse livro que reúne é, toda a poesia dela, eu falo que é quase minha bíblia, né. lindíssimo. É Eu lindo.
Eu vou indicar um livro que eu tô lendo para fazer lição de casa, que é a Pauline Torch vai vir aqui no Rabiscos, falar sobre o livro Os Imortais, e eu tô amando ler esse livro, já tô acabando ele já, é um romance que conta a história de uma família neandertais, lá dos primórdios dos homens das cavernas, e eles têm um encontro com os Homo sapiens, e a Pauline trabalha uma relação de Olha que desconforto, interessante. como a Lia falou do desconforto, e esses neandertais acolhem uma mãe e um bebê Homo sapiens e linguagens diferentes, mas afetos parecidos, vontades parecidas. O livro é muito bom, tô apaixonado, tô na reta final. E fica de dica, Os Imortais, Pauline Torch, ela vai vir aqui no Rabiscos falar sobre ele. Hã. Lia, quero te agradecer enormemente, quero agradecer a Patrícia Gimenez, a Vanessa que estão aqui, sempre indicam coisas legais, mandam pautas pra gente. Adorei conhecer você, como escritora também, seus pensamentos, seus valores. Fico muito feliz que a literatura contemporânea tem você aí escrevendo. Obrigado, viu? Nossa, eu que agradeço pelo convite e por esse elogio maravilhoso. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar. Com certeza, espero também, e vai ser muito bom quando tiver novos livros você voltar. Obrigada. É isso, pessoal de casa, semana que vem, então, a gente volta. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.